A Associação Atlética Internacional, mais conhecida como Inter de Limeira, é um clube de futebol brasileiro sediado na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Sua fundação ocorreu em 5 de outubro de 1913, sendo resultado da fusão de dois clubes amadores locais. O primeiro confronto oficial, contra o Sport Clube Carioba, foi realizado em Americana, uma semana após a criação do clube. Na década de 1920, a agremiação recebeu a designação de Leão da Paulista, pela mídia paulistana, em virtude do desempenho notável em um jogo contra o Palestra Itália. O primeiro título da Inter de Limeira foi conquistado em 1961, quando triunfou na extinta Série Algodoeira. Em 1966, alcançou o título da terceira divisão estadual, assegurando assim o direito de participar em competições oficiais da Federação Paulista de Futebol. Contudo, à época, o clube não possuía um estádio que atendesse aos padrões da entidade, resultando em sua licença até a conclusão do Estádio Major José Levi Sobrinho, inaugurado em 1977 com uma partida contra o Corinthians. Na ocasião, este se tornou o segundo maior campo de futebol do estado, sendo superado apenas pelo Estádio Cícero Pompeu de Toledo. A Inter de Limeira conquistou o título da segunda divisão estadual em 1978, cuja definição ocorreu apenas no ano seguinte, devido a questões jurídicas. Isso possibilitou a participação da equipe pela primeira vez na divisão principal do torneio. Ao longo da década de 1980, a equipe competiu em torneios estaduais e nacionais, destacando-se como campeã do Campeonato Paulista de 1986 e da Série B do Campeonato Brasileiro de 1988. Entre as décadas de 1990 e 2010, a Inter de Limeira enfrentou diversos rebaixamentos, chegando a disputar a quarta divisão estadual em 2010. Entretanto, em 2019, o clube conquistou o vice-campeonato da segunda divisão, garantindo assim o retorno à elite do futebol estadual. Em 1912, os clubes de futebol de Limeira eram o Almofadinhas e o Barroquinha. O primeiro, considerado o time da elite, realizava treinos e jogos em um campo próximo ao asilo de mendicidade. Por sua vez, o segundo era uma equipe da Massa Popular, e utilizava um campo de terra localizado na antiga Rua do Comércio. Em 5 de outubro de 1913, a fusão dos dois deu origem à Inter de Limeira, nome escolhido como uma homenagem aos imigrantes estabelecidos na cidade. Uma semana após sua fundação, em 12 de outubro, disputou sua primeira partida oficial contra o Sport Clube Carioba, na cidade de Americana. Em 1921, a família Levi adquiriu e promoveu alterações estruturais no terreno que abrigava o campo de terra da Inter de Limeira. A equipe permaneceu invicta nesse campo por 212 partidas até 15 de dezembro de 1924, quando foi derrotada pelo Palestra Itália, recebendo da mídia paulistana o epíteto de Leão da Paulista. Em 26 de setembro de 1926, a Inter de Limeira protagonizou outro evento notável ao vencer o Clube Atlético Paulistano por 2-1, após o clube da capital retornar de uma bem-sucedida excursão pela Europa. Na metade da década de 1940, a Federação Paulista de Futebol sugeriu aos 13 clubes formadores a oficialização da Série Preta, a segunda divisão profissional, excluindo representantes de cidades com menos de 50 mil habitantes. Em 1948, a Inter de Limeira participou pela primeira vez dessa competição, conquistando imediatamente o vice-campeonato. Em 1961, o clube alcançou seu primeiro troféu ao vencer a final da extinta Série Algodoeira contra a Inter de Bebedouro. 5 anos depois, em 1966, conquistou o título da terceira divisão, equivalente na época à segunda divisão estadual. No entanto, devido à falta de um estádio que atendesse aos padrões da entidade, licenciou-se. Ao longo de 9 anos, a Inter de Limeira passou por uma reestruturação, retornando ao futebol profissional em 1974. A década de 1980 foi a mais gloriosa da história da Inter de Limeira.
No início, terminou o Campeonato Paulista em quarto lugar, avançando para o quadrangular final e sendo eliminada pelo São Paulo. Contudo, esse desempenho concedeu ao clube o direito de disputar a antiga Taça de Ouro de 1981, alcançando as quartas de finais. Em 1986, conquistou seu maior triunfo ao sagrar-se campeão paulista, vencendo o Palmeiras na final. 2 anos depois, venceu a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dessas conquistas, o ano de 1989 marcou o rebaixamento da Inter de Limeira nas competições estadual e nacional, iniciando a decadência do clube na década seguinte. Em 1991, a Inter de Limeira retornou à elite estadual, mas foi rebaixada novamente no ano seguinte, permanecendo na segunda divisão até 1996, quando conquistou o título vencendo a Portuguesa Santista na decisão. Entre 1996 e 2002, a equipe participou da primeira divisão estadual sem ameaças. No entanto, em 2003, foi rebaixada para a segunda divisão. Em 2008, desceu para a terceira e, em 2009, para a quarta. Em 2010, a Inter de Limeira conquistou o acesso à terceira divisão, permanecendo até 2017, quando obteve o vice-campeonato e ascendeu novamente. Alcançou também o vice-campeonato da Copa Paulista, garantindo uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Na mencionada competição, eliminou o Rio Branco antes de sofrer uma derrota frente à Ponte Preta. Na Série A2 de 2018 do Campeonato Paulista, a equipe não logrou êxito na obtenção de classificação para as fases eliminatórias, encerrando sua participação no torneio na 11ª colocação. Em 2019, a Inter de Limeira teve uma campanha razoável na Série A2, terminando a primeira fase na 7ª colocação. Posteriormente, eliminou Portuguesa Santista e XV de Piracicaba, sendo superada na final pelo Santo André. Apesar disso, conquistou o acesso à elite estadual após 14 anos em divisões inferiores. Para a edição de 2020 da Série A1, contratou Elano como técnico. Com o objetivo de permanecer na divisão, a equipe teve uma campanha razoável, chegando à última rodada com chances de classificação para as quartas de final. No entanto, garantiu apenas a vaga para o Troféu do Interior, um torneio simbólico realizado em paralelo ao estadual. Nas quartas de final, eliminou a Ferroviária, mas na fase seguinte foi superada pelo Guarani. Inicialmente, a campanha no estadual não foi suficiente para garantir à equipe uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, com o acesso do Grêmio Novo Horizontino à Série C, a vaga foi repassada, resultando no retorno da Inter de Limeira a uma divisão nacional após 18 anos. Na Série D, encerrou a fase de grupos na 5ª posição, empatada em pontos com o Bangu, último classificado do grupo, sendo eliminada nos critérios de desempate. Em 2025, a equipe terminou rebaixada no Paulistão depois de permanecer por 6 temporadas consecutivas na elite, onde estava desde 2020. A equipe terminou com a pior campanha, terminando o campeonato na lanterna na classificação geral, sendo a única equipe que não venceu nenhum de seus jogos durante toda a primeira fase. O rebaixamento foi confirmado na partida contra o Santos, após derrota da equipe limeirense por 3-0 em pleno Limeirão. A partida ficou marcada pelo gol olímpico feito por Neymar, atacante da equipe praiana. No segundo semestre, a equipe conquista sua redenção, conquistando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Goiatuba, vencendo por 1-0 no Limeirão, após empate sem gols no jogo de ida em Goiatuba, retornando à competição que não disputava há 22 anos. Títulos: Campeonato Brasileiro Série B 1988, Torneio Paralelo 1986, Campeonato Paulista Série A1 1986, Campeonato Paulista Série A2 1978, 1996 e 2004. Campeonato Paulista Série A3 1966, Taça dos Invictos 1986,
O futuro da Inter de Limeira começa a ser escrito a partir de 2026 sob a perspectiva de se tornar o novo Bragantino, mas sem a necessidade de uma empresa multinacional como a Red Bull e sem alterar o nome histórico do clube, o escudo, as cores ou a identidade que o povo de Limeira construiu ao longo de mais de um século. O Red Bull Bragantino chegou à Série A do Campeonato Brasileiro em 2020 e, até 2026, completa 7 anos consecutivos na elite sem sofrer rebaixamento, transformando um clube do interior paulista que antes vivia oscilações semelhantes às da Inter em uma força estável e competitiva. A pergunta que paira sobre Limeira é clara: será possível repetir trajetória semelhante sem o poderio financeiro e estrutural de uma corporação global? A resposta começa a se desenhar com a entrada de Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, membro da família real saudita, que se associou a Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos para adquirir 80% da SAF da Inter de Limeira. O projeto tem como meta explícita levar o clube à Série A do Campeonato Brasileiro em um prazo de 8 a 10 temporadas, construindo uma base sólida de formação, gestão profissional e investimentos graduais que respeitem a tradição local. Diferentemente do modelo Bragantino, em que a marca Red Bull se sobrepôs ao nome original, a Inter de Limeira manterá intacta sua identidade. O Leão da Paulista continuará sendo o Leão da Paulista, o Limeirão seguirá como casa do clube e a torcida local não precisará se acostumar a novos símbolos. Ronaldo e Roberto Carlos trazem experiência acumulada em outros projetos de SAF e conhecimento profundo do futebol brasileiro, enquanto o capital saudita garante os recursos necessários para modernizar a estrutura, reforçar o elenco de forma sustentável e investir nas categorias de base. O desafio é construir um modelo que não dependa exclusivamente de injeções massivas de dinheiro estrangeiro a cada temporada, mas que gere resultados através de planejamento de médio e longo prazo, parcerias inteligentes e aproveitamento do potencial da cidade de Limeira e da região. Se o Bragantino mostrou que um clube do interior pode se estabilizar na elite com o apoio de uma grande empresa, a Inter de Limeira tenta provar que é possível trilhar caminho semelhante preservando a alma do clube e contando com investidores que valorizem a história em vez de reescrevê-la. O objetivo de alcançar a Série A em até uma década não é apenas uma promessa de acesso rápido, mas um compromisso de ascensão consistente. Primeiro consolidar a presença na Série C, depois conquistar a Série B e, finalmente, se estabelecer na elite sem os sobressaltos que marcaram décadas anteriores. Com a união entre o capital de Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, a visão de Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos e a força da tradição limeirense, a Inter de Limeira entra em uma nova fase histórica, apostando que o novo Bragantino pode nascer sem precisar deixar de ser Inter.